Imagine você descobrir que está destinado a ser sacrificado em uma cerimônia brutal. Ou ver a sua aldeia ser completamente destruída, sua mãe ser vendida como escrava e você se ver sozinho refugiado com fome ainda na adolescência. A maioria das pessoas deixaria que os traumas como esse definissem o resto de suas vidas. A dor seria o capítulo final. Mas o casal que nós vamos conhecer hoje fez exatamente o oposto. Eles pegaram a pior dor imaginável e a transformaram na semente de uma das maiores missões da Igreja Católica na África. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Rezar com 52 Casais Santos. Se você acha que o seu passado te desqualifica ou que as feridas do seu casamento são grandes demais para Deus curar, fique comigo até o final deste vídeo. A história de hoje vai mudar a sua perspectiva. Hoje, com alegria, vamos conhecer o 29º casal da nossa série Rezar com 52 Casais Santos. Estamos falando do servo de Deus, Luiz e Valéria Ama, da Costa do Marfim. Luiz não teve privilégios. Nascido por volta de 1877, sua juventude foi estilhaçada pela guerra. Em 1894, sua aldeia foi atacada. Muitos foram capturados e vendidos como escravos, incluindo a sua própria mãe. Luiz conseguiu escapar, mas virou um adolescente refugiado, cercado por fome e morte. Até que a providência divina cruzou o seu caminho com a de um missionário, o padre Jean-Marie Bedel. Ali, Luiz conheceu a fé, foi batizado e começou a trabalhar com a igreja. Deus não apagou o passado dele, mas fez algo muito maior. Transformou o homem ferido em um construtor. Luiz virou carpinteiro, pedreiro e catequista, mas a história dele só ficaria completa quando conhecesse Valéria. A história dela não era tão sombria quanto a dele. Valéria foi escravizada e descobriu que seria morta em um sacrifício humano. Ela fugiu para salvar a própria vida. Foi acolhida por uma mulher europeia e depois levada às religiosas da missão de Dabo. Lá encontrou uma nova família, o batismo, a Eucaristia, e foi na missão que esses dois sobreviventes se encontraram. O casamento como missão. Dois seres humanos profundamente marcados pela dor, duas pessoas que conheciam a violência e a perda, mas que agora conheciam algo maior, a fé. Eles se casaram no dia 18 de agosto de 1902, mas preste atenção nisso. Luiz e Valéria não se casaram apenas para ter um cantinho ou para formar uma família fechada em si mesma. Eles se casaram para servir. Logo após o casamento, partiram com os missionários para o norte da Costa do Marfim, na região de Corongo. Eles se tornaram um casal missionário. Enquanto os padres precisavam viajar, era Luiz e Valéria que mantinham a comunidade cristã de pé. Eles provaram com a vida que quem conheceu a escravidão agora vivia a liberdade dos filhos de Deus. Quem conheceu a violência agora era instrumento de paz. Quem foi órfão e abandonado agora acolhia uma comunidade inteira. E isso é muito forte para nós. Hoje, quantas vezes nós dizemos: eu sofri demais, minha família foi muito complicada, meu casamento está muito machucado. A história de Luiz e Valéria nos joga uma verdade no rosto. A ferida não precisa ser o seu capítulo final. Aquilo que feriu você pode, pela graça de Deus, virar compaixão. A dor que você viveu pode te ensinar a curar a dor do outro. Deus não desperdiça uma história quando ela é entregue a Ele. A casa deles virou um refúgio. Casais em crise procuravam Luiz para pedir conselhos. Por quê? Porque ele tinha credibilidade. Ele não tinha uma teoria sobre a família. Ele tinha construído uma história de família do zero, em cima das cinzas do próprio passado.
Mas o momento mais arrebatador da vida deles aconteceu no fim. Eles não eram um casal perfeito, imune às brigas ou aos erros. Era um casal santo, porque deixavam Deus agir. Em dezembro de 1948, Valery estava no seu leito de morte. Diante da eternidade, os dois fizeram algo extraordinário. Pediram perdão um ao outro por todas as faltas e ofensas de uma vida inteira juntos. E Lourdes despediu-se da mulher, que curou suas feridas. Disse-lhe: "Vá em paz, Valery, minha esposa." Valery partiu para o céu naquele dezembro de 1948. Lourdes não demorou muito a segui-la. Faleceu poucos meses depois, em 2 de março de 1949. Eles deixaram este mundo, mas as sementes que plantaram formaram as origens da Igreja Católica na região de Corogo. Então, uma pergunta é muito válida para você e para mim hoje. O que nós temos feito com a nossa história? O nosso casamento é só um lugar onde você mora ou é um lugar onde Deus age? O seu sofrimento te deixou mais amargo ou mais compassivo? Lourdes e Valery nos ensinaram que é possível recomeçar, é possível perdoar, é possível transformar a dor em amor. A nossa história não termina naquilo que fizeram com a gente, mas naquilo que nós fazemos com o que nos aconteceu através da mão de Deus agindo em nós, apesar de nós. Depois dessa história maravilhosa, vale a pena nós rezarmos juntos, fazermos a nossa oração. Senhor, nosso Deus, nós vos agradecemos pelo testemunho dos servos de Deus, Lourdes e Valery Ama. Agradecemos porque a vida deles nos prova que nenhuma história está perdida quando entregue em vossas mãos. Senhor, olhai para os casais que assistem este vídeo e que carregam feridas profundas, casais cansados, que perderam a esperança, que precisam reaprender a dialogar, a perdoar, a se amarem. Dar-lhes a graça de compreender que o amor não é a ausência de dificuldades, mas a decisão de continuar caminhando. Curai as famílias, Senhor. Transformai a dor em compaixão, transformai o sofrimento em maturidade e concedei aos casais a visão de que o matrimônio não é só uma união entre dois, mas uma missão de salvação. Servos de Deus, Lourdes e Valery Ama, rogai por nós e pelas nossas famílias. Ensinai-nos que a dor, o abandono e o fracasso não têm a última palavra. A última palavra é sempre de Deus, e a última palavra dele é o amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, se o testemunho de Lourdes e Valery tocou o seu coração, não guarde este vídeo só para vocês. Compartilhe agora mesmo no WhatsApp da sua família, da igreja, dos seus amigos e principalmente com algum casal que esteja precisando ouvir que ainda é possível recomeçar. A santidade não é para quem teve uma vida perfeita, é para quem permite que Deus transforme as suas feridas em missão.